Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Alguma novidade pra gente? Queridos, à medida em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, à medida em que você busca coisa séria, à medida em que você busca estar na presença de Deus, à medida em que você busca ao Senhor Jesus Cristo, que você quer conserto para a tua vida, que você busca na palavra, que você jejua, que você ora, quanto mais você e eu, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós realmente arrumaremos inimigos. Não os inimigos comuns. Queridos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas em virtude da nossa aproximação a Deus, da nossa busca incessante ao Senhor, o diabo usa realmente pessoas que não são de Deus, que ainda não se entregaram, usa até mesmo pessoas que se julgam de Deus, mas que não são, para se levantarem contra nós. Por isso está escrito: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Então, o verso 2 diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Esses inimigos que se levantam contra nós, essas pessoas que se levantam contra nós, movidos pelo diabo, essas pessoas que têm a mente fraca, que ainda não se entregaram a Jesus, ou pensam que se entregaram a Jesus, mas se levantam contra nós, movidas pelo diabo, pensam assim: não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Literalmente estão na torcida contra. São pessoas que torcem contra a gente, são pessoas que torcem contra a nossa vitória, que não querem que a bênção de Deus seja sobre nossas vidas. Quem chegou depois, Deus abençoe, paz de Cristo, deixa o like abençoado, comenta, compartilha e se inscreve no canal, tá? Então, o verso 2 fala assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, como eu já falei, já expliquei para vocês, a palavra salvação em alguns textos da Bíblia significa vitória, bênção, livramento, cura, enfim, prosperidade, além da própria salvação. Mas aqui, essa palavra está incluindo muitas coisas. Então, os inimigos das nossas vidas desejam o nosso mal. Não bastasse o diabo querer o nosso mal, ele usa pessoas para querer o nosso mal, para nos invejar, para ter olho grande sobre nossas vidas, para falar coisas sobre nossas vidas, para orar ao contrário, para subir monte, para fazer jejum ao contrário contra nós. Enfim, é uma festa, né? Infelizmente, essas pessoas que se prestam a isso, eu só lamento, porque sobre nossas vidas está a graça de Deus, sobre a tua vida está a glória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nenhum mal vai acontecer sobre nós, porque sobre nós está a bênção do Senhor. Você pode glorificar Deus por isso? Então, os versos 1 e 2 se resumem a isso, né? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Significa que, se os nossos adversários estão se multiplicando, tem mais ímpio, tem mais gente que está se prestando a fazer o serviço do capeta do que de Deus. Porque as pessoas que são de Deus não podem ser os nossos adversários. Está dando para entender, gente? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, muita gente quer que a gente se acabe, se lasque, né? Se ferre. Mas o Senhor está conosco. Quem pode glorificar Deus? Gente, Deus está aqui em nosso meio. Você pode glorificar Deus por isso? E aí o salmista fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aí temos que ter uma postura, tá? Não adianta a gente ficar falando assim: ah, meu Deus, estão se levantando contra mim. Não interessa. Problema de quem está se levantando. Porque a tua certeza tem que ser o seguinte: o nosso Deus é o nosso escudo. Então, se vão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, problema. Azar. Sabe por quê? Porque conosco está o Senhor que nos protege. Ó, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Então, pode se levantar. Problema. Pode querer o nosso mal, pode querer a nossa derrota, pode querer a nossa queda. Só vai ficar querendo, sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o verdadeiro Deus é o nosso escudo. Aleluia. É a minha glória, ou seja, a minha vitória. Aquele que dá vitória, aquele que dá bênção, aquele que realmente glorifica o nome dele na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E o que exalta a minha cabeça, ou seja, não deixa a gente ficar prostrado. Eu não estou falando que a gente vai ficar de narizinho em pé, não. Estou falando o seguinte: o texto dizia: o que exalta a minha cabeça, ou seja, não vai deixar você prostrado, não vai deixar você desanimado, não vai deixar você caído. Você pode glorificar Deus por isso? Não vai te abandonar, ou seja, Deus está contigo, Deus está conosco, porque Ele tem sido nosso escudo. Se você crê nisso, coloca nos comentários aí: Senhor, eu creio que Tu és o meu escudo. Pode glorificar Deus por isso. Aí o salmista continua falando assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, significa que você tem liberdade para clamar a Deus, porque Jesus Cristo é a aliança.
É a nova aliança. Você tem liberdade para falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ti. Com a minha voz clamei ao Senhor. É com a tua voz. Então, aqui tem um recadinho para mim e para você. Por mais que eu ore por você, por mais que você ore por mim, o salmista fala assim: com a minha voz clamei ao Senhor. Então, significa que você tem que clamar a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós como pastores, e essa é a nossa função como pastor, clamar, pedir, orar, interceder, ministrar, enfim. Mas, quantas vezes, e aqui está um exemplo, Deus fala assim: olha, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Ou seja, Deus fala assim: você tem liberdade para você clamar a mim. Eu quero ouvir o teu clamor. Ok. Você pode falar assim: pastor, ora por mim. Eu vou orar por você, vou clamar por você. Mas Deus está falando assim: você tem direito de clamar também. Eu quero ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir o teu clamor. Alabantori que lebas. Deus quer ouvir o teu clamor. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me. Sabe por quê? Porque Deus vai te ouvir. Porque Deus está pronto a te ouvir, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Eu posso clamar por você, mas eu te garanto que se você clamar por você mesmo, Deus vai te ouvir também, porque Deus é fiel. E desde o seu santo monte Ele me ouviu. Claro, obviamente. Não há distância, não há nenhum tipo de barreira, porque Jesus Cristo leva o teu clamor até o Pai. Ele é o caminho, gente. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo te move, você clama ao Pai em nome de Jesus e você é ouvido. Então Deus está falando: clame. Com a minha voz, clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Você pode glorificar Deus por isso? Quem pode glorificar Deus por isso aí? E agora, a partir de agora, nós temos versos aqui proféticos diários para as nossas vidas. Diários. Todo santo dia, desde que você nasceu, desde que você se converteu, acontece isso contigo. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Entenda, eu e você só estamos vivos porque o Senhor nos guardou. Porque o Senhor nos sustentou. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os inimigos já teriam nos engolido vivos. Ok, gente? Se Deus nos abandonar um milionésimo de segundo, o diabo traga a gente por completo. Então Deus guarda quando você está acordado e Deus te guarda quando você está dormindo. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou, me guardou, me livrou. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso, gente? Veja como é maravilhoso. Deus guarda o teu sono. Deus te dá o sono, porque, vamos combinar, gente, é tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade que tem gente que não está conseguindo dormir em paz. Tem gente que está tendo que tomar remédios e mais remédios para conseguir dormir. Às vezes não consegue dormir porque é muito problema, muita dificuldade, muita preocupação. E o salmista fala assim: eu me deitei, eu dormi. Deramantori que lebas. Queridos, Deus vai te dar o sono abençoado todo dia, porque Deus vai guardar a tua vida. Você não somente vai dormir, você vai acordar, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus vai guardar a tua noite de sono, está escrito. Porque Deus vai te sustentar, não vai deixar o diabo perturbar a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus está guardando nosso sono, Deus está guardando a nossa vida, aleluia. Então tenha essa certeza no teu coração, desde o momento que você entregou tua vida a Jesus, essa palavra se cumpre. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Deus está te sustentando. Quem pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome. Gente, você pode glorificar Deus por isso? Você pode falar: Senhor, eu te agradeço porque tu me dá uma noite de sono todo santo dia, eu durmo na tua presença. Pode dar glória a Deus aí. É assim que Deus faz conosco em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Mais um verso profético aqui, o verso de número 6. Não terem medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. 10 milhares significa 10 mil pessoas. Se a gente for para o Salmo 91, o que está escrito lá? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estes salmos de Davi, eles falam de batalhas de guerras mesmo, porque Davi foi rei de guerras, né? De batalhas. E a gente vive numa batalha. Alguém tem dúvida disso, que a gente está numa guerra? A nossa guerra está espiritual. Estamos vivendo dias terríveis aqui no Brasil, né? Mas que bom, Deus está deixando as coisas meio que às claras. Eu acho legal tudo isso, mas a gente, né, fica meio que, meu Deus, como é que vai ser? Mas o Senhor está conosco. Mas o texto fala aqui: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Gente, o salmista está falando assim: euzinho, sozinho, não terei medo de 10 mil pessoas. Parece que a coisa aqui é meio que referencial ou meio que apenas subjetiva, mas o salmista está falando o seguinte: o termo 10 milhares ou 10 mil significa o seguinte: eu não vou ter medo de ninguém, porque o Senhor está ao meu lado.
Essas pessoas, os exércitos, vão me cercar, mas eu creio que Deus está guardando a minha vida. Queridos, vamos combinar uma coisa. Nós, literalmente, vivemos em uma sociedade. Gente, todo dia você vê notícias de coisas terríveis acontecendo. Ok, se for aquele nosso dia, se Deus quiser levar a gente, Ele vai levar a gente. Mas, queridos, nós passamos por perigos todos os santos dias. Não à toa está escrito que somos entregues à morte todo dia, mas Deus nos guarda todo santo dia. Deus está guardando a tua vida e a minha vida todo dia. De repente, não é por situações normais, tipo assim, você pode estar dormindo e aí você pode ser acometido de um infarto ou de um mal súbito, puf, um abraço, dormir e não acordar mais. Você pode, na rua, sei lá, alguma coisa pode acontecer, pode desgovernar um carro, te atropelar, pode acontecer algum problema, pode surgir a gente está no Rio de Janeiro, né? Um tiroteio, uma bala achada, enfim, pode acontecer um problema, enfim, gente, a gente não sabe os bastidores de Deus, você não sabe, eu não sei o que acontece. O que Deus está livrando a gente toda hora, todo santo dia, todo momento. Laços e laços e laços são preparados para mim e para você, e Deus está guardando. Não terei medo de 10 milhares, não terei medo de 10 mil pessoas. Você precisa entender que Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está te fazendo mais que vencedor. O Senhor vai te guardar de todo o mal. O texto continua assim: levanta-te, Senhor. E agora aqui o salmista ele faz um clamor. Primeiro ele fala, eu não vou ter medo de 10 mil pessoas que estejam ao meu lado, mas depois ele fala assim, Senhor, levanta-te, salva-me, ou seja, me livra, me dá livramento, me guarda, me dá bênção, abre porta para a minha vida, me salva, me cura, me restaura. Deus meu, pois feriste... Olha, agora presta atenção. Agora presta atenção, gente. Por isso que a gente tem que manter a nossa vida diante de Deus, porque vai chegar a hora... Desculpa, gente. Eu vou usar um termo no mundo aqui, mas vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá? A gente pode estar, a gente pode estar agora sofrendo, mas a gente está aguentando fiel ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem a hora que o negócio vira. Tem uma hora que Deus fala assim, acabou a bagunça, acabou a brincadeira, eu vou entrar com providência na tua vida. Quem se levantou contra você, quem quis o teu mal, quem te praguejou, quem, enfim, fez tudo contra a tua vida e achou que Deus não estava contigo, vai ter que ver que o Senhor está ao teu lado, que Deus te guardou, que você não pereceu, que Deus foi contigo em toda a tua prova e tua luta. Isso é uma palavra profética para a tua vida, porque Deus manda falar assim, quem quer o teu mal vai ver a tua vitória. Diz o salmista, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus está mandando falar que vai preparar uma mesa para você. E Deus não vai arrancar inimigo do teu lado, não. Os teus inimigos vão ter que ver a tua vitória, vão ter que ver a tua bênção. Deus manda falar, calma, porque está chegando em nome de Jesus. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste, agora começa a brincadeira aqui. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. Sabe o que significa isso? Vou traduzir em miúdos aqui. Quem está batendo boca contra a tua vida. Quem está literalmente usando a boca para falar de você. Não somente pensar, mas aqui, quebraste, feriste no queixo. Sabe o que Deus está falando? Porque quando... Eu não sei se você já teve problema no queixo. Você não consegue falar. Você consegue... Deus vai fazer duas coisas. Com quem está tentando se meter contra a tua vida. Vai, ferir o queixo e quebrar o dente. Significa, vai calar essas pessoas. Essas pessoas não vão mais ficar de fofoquinha com a tua vida. Elas vão ter o que fazer a partir de agora. Deus está mandando avisar. Gente, a pregação aqui é expositiva, mas é profética. Deus está mandando dizer que quem está se levantando contra a tua vida, Deus vai fazer assim, tá aqui, Salmo 3, verso de número 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então é o seguinte, tá claro aqui, quem tá de blá 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 contra a tua vida, quem tá de fofoquinha contra a tua vida, Deus está mandando falar. Quem tá se levantando querendo a tua derrota, quem tá tentando te praguejar, eu só lamento. Deus está falando assim, vou fazer com que eles calem a boquinha deles, vou dar trabalho para eles, eles vão ter o que se ocupar, porque eles vão ver a sua vitória e vão ficar de queixo caído e dente quebrado, não vão conseguir mais abrir a boca para falar contra a tua vida, porque eu,
Deus está mandando falar: eu, Deus Todo-Poderoso, estou te abençoando, estou te dando vitória. E o verso 8, que é o último verso desse texto, fala assim: a salvação vem do Senhor. A salvação, literalmente, quer dizer, a vida eterna vem de Deus, mas a salvação aqui é a vitória, a prosperidade, a bênção, a cura, o livramento, a restauração, enfim, a vitória vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Você é povo de Deus? Você se considera povo de Deus? Somos povo de Deus? Então sobre nós vem a bênção do Senhor Jesus Cristo. Quem pode falar assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua bênção. Eu creio na tua justiça. Eu creio que tu estás presente. A salvação vem do Senhor. A tua salvação vem do Senhor. Jesus Cristo te salvou, te libertou. Mas a salvação, a vitória, a bênção, a cura, a restauração, porta aberta, bênção, vitória, restauração, a salvação, ou seja, o livramento está chegando para a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito: sobre o teu povo seja a tua bênção. A bênção de Deus é sobre mim e é sobre você. Por isso, recebe essa palavra no teu coração, toma posse e seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, queridos?